terceiro passo da venda, né? No meu ponto de vista, para quem está iniciando, até mesmo para quem é mais experiente, é o passo a passo da venda mais importante, seria esse terceiro passo a passo da venda, né? Porque é o mais importante. Esse passo a passo, que é a entrevista, né? Por que eu acho ele mais importante? Porque da entrevista que nós vamos tirar todas as informações que nós precisamos para estar fechando a venda com o nosso cliente, certo? A entrevista ela não é medida pelo tempo. Na entrevista você tem que passar 15 minutos, meia hora, 3 horas. Não, ela não tem tempo. A entrevista ela tem que ser uma coisa laica. Você tem que perguntar alguma coisa que você sabe que o cliente vai responder. Então seria perguntas simples que o cliente vai saber responder, certo? Eu separei aqui 5 perguntas que elas são primordiais na venda de consórcio, né? Quem quiser vender tem que fazer essas 5 perguntas para o cliente, né? A primeira: qual seria o carro que o senhor tem interesse, né? Sempre a gente tem que priorizar o nosso carisma. Carisma também é uma coisa que eu nunca tive, mas eu precisei adquirir ao longo do tempo para poder conversar melhor com o nosso cliente, o cliente simpatizar com a gente, para a gente poder concluir a venda do consórcio, né? Então a primeira pergunta é essa, né? Qual seria o carro do seu interesse? Muito importante também lembrar que sempre você tem que estar sorrindo para falar com o seu cliente. Segunda pergunta: quanto o senhor teria disponível para pagar de parcela por mês, né? Qual seria uma parcela que ficaria boa dentro do seu orçamento, doutor? Sempre sorrindo. Aí o cliente vai responder. Geralmente o cliente ele não quer responder, né? Se o cliente não quiser responder de primeira, você tem que mudar a forma que você está perguntando, né? Se o cliente não quer responder quanto que ele quer pagar por mês, a gente muda a pergunta, né? Doutor, quanto que ficaria uma parcela boa no seu orçamento que vai dar para o senhor pagar tranquilo no final do mês e o senhor não vai se aperrear, certo? Se ele também não responder, muda a pergunta e faz a mesma pergunta de outra forma. Mas lembrando que é muito importante o cliente responder as perguntas que você está fazendo. Pelo menos essas 5 perguntas ele tem que responder, certo? Terceira pergunta: quanto o senhor tem para dar de entrada no seu carro, né? A gente precisa saber quanto que o cliente tem para dar de entrada no veículo dele. Ele precisa também responder essa pergunta, né? Se ele não quiser responder, a gente muda a pergunta e faz ela de outra forma, né? Amigão, quanto que se o senhor fosse pegar o carro hoje, ou semana que vem, ou no mês que vem, quanto que o senhor teria disponível para dar de entrada nesse carro? Para quê? Para mim encaixar o senhor no melhor grupo possível para que o senhor venha pegar esse carro o mais rápido possível, né? Depois que a gente explica a pergunta, ele sempre vai responder para a gente. Agora eu vou falar para vocês sobre a 4ª pergunta da entrevista, certo? A 4ª pergunta é: qual seria o interesse do seu carro? Seria pegar o carro para passeio ou para trabalho? Essa pergunta, né, muita gente não dá nada para ela, mas é uma pergunta primordial. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá no fechamento, né, e o cliente dizer que vai pensar, vai conversar com a esposa, isso ou aquilo, nós iremos relembrar para que o cliente quer aquele carro, né? Porque a gente quer comprar um bem para a gente suprir alguma necessidade nossa, né? Então, quando o cliente diz que ele quer o carro para trabalhar, né, a gente vai tocar novamente nesse assunto quando ele dizer que não vai querer comprar no momento. Né? Nós vamos relembrar para ele: doutor, o senhor quer um carro para trabalho, né? E agora o senhor está dizendo que vai pensar, né? Então esse carro vai ser muito útil para quê? Para que o senhor possa ajudar tanto a sua família, né, como trabalhar com o carro, né? Hoje em dia a gente depender de transporte público é muito ruim, e o principal é que o carro vai ajudar o senhor a ganhar mais dinheiro, porque o senhor vai usar o carro para trabalhar.
E a quinta pergunta seria, o senhor pretende tirar esse carro de que forma? Seria através do financiamento ou seria através do consórcio, né? O cliente geralmente ele vai perguntar: Max, mas qual seria a melhor forma? Financiamento ou um consórcio? A gente nunca pode queimar um produto, mesmo que a gente não venda ele, mesmo que não seja um bom produto. Quando o cliente fizer essa pergunta para a gente sempre responde da seguinte forma: chefe, queimar um produto, mesmo que a gente não venda ele, mesmo que não seja um bom produto. Quando o cliente fizer essa pergunta para a gente sempre responde da seguinte forma: chefe, as duas formas são muito boas. Por quê? Porque das duas formas o senhor vai realizar o sonho do senhor pegar o seu carro novo, né? Então a gente nunca pode queimar o nosso produto, queimar o produto que a gente não trabalha. As duas formas são muito boas. A diferença é que no financiamento o senhor vai comprar um carro e vai pagar dois. Já nesse plano da carta de crédito do consórcio, o senhor vai comprar o seu carro totalmente sem juros, né? Então essas perguntas aqui vão estar aqui no vídeo, né? Então você pode dar um print, anotar essas perguntas, que elas são primordiais. Eu tenho certeza que essas perguntas vão fazer você vender muito mais. Valeu, galera!